Boa tarde. Para não atrasar muito nossos trabalhos, já que nós temos muita coisa ainda por ver, então vamos começar as sessões da tarde. Trabalho dele. Bom, começaremos o trabalho agora com o professor Paulo César Centelhas. Professor Centelhas possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de Espírito Santo do Pinhal, Faculdade de Agronomia e Zootecnia Manuel Carlos Gonçalves, mestrado em Agronomia, doutorado em Agronomia, ambos pela Exalc, Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá. Obteve o título de livre docente em agrometeorologia junto à Exalc. Desde março de 1976 é professor da Exalc USP, ocupando atualmente o cargo de professor associado de 3 universidades de São Paulo. Desde 2005 é pesquisador do CNPq. Foi secretário da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia de 95 a 97 e 2001 a 2003, e seu presidente no biênio 2005-2007, quando também atuou como presidente da Federação Latino-Americana de Agrometeorologia. Atua nas áreas de agronomia, com ênfase em agrometeorologia, sendo a seguinte as suas principais linhas de pesquisa: agrometeorologia ocupacional, agroclimatologia e planejamento agrícola, evapotranspiração e balanço hídrico. Bom, o título é muito... o CV é bem extenso, né? Nota-se que o professor é um extremo conhecedor da área. Por favor, professor. Não, pode. O palco é todo seu, mas a plateia também. Não, eu não estou acostumado com palco, nem com microfone. Então, de cara eu já vou dizer que é uma experiência extremamente nova para mim. Sou editor da revista há 2 anos como editor-chefe, então é a primeira vez que estou participando de um evento da ABEC como palestrante. Já estive aí na posição de vocês e vou tentar aí de alguma forma contribuir mostrando a nossa experiência com a revista Ciência Agrícola, que na realidade tá ok. Eu estou dando só continuidade a um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo. Soube que vocês já tiveram a palestra com o nosso querido Zico, né? José Eurico. É uma figura emblemática lá da Exalc, e alguns de vocês devem ter percebido isso, né? Mas é gente boa, viu, gente? Muito boa. E ajudou muito a ciência agrícola, né? Eu sou um pouco mais calmo que ele, fiquem tranquilos, tá? Então vai ser bem mais tranquilo o nosso papo aqui. Muito bem, o que foi me passado, né, foi produção editorial, do aceite à publicação. Então eu gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade que a ABEC está me dando para estar aqui com vocês, fazendo essa apresentação. E eu, na realidade, vou falar um pouquinho do breve histórico da ciência agrícola. Eu sei que o nosso José Eurico já falou alguma coisinha, né? Inclusive ele já deu as boas novas da ciência agrícola, se antecipando, mas tudo bem, ele tem o direito de fazer isso. Vou falar um pouquinho da estrutura da revista para a gente entender como a revista funciona. Vou estar falando um pouco dos nossos indicadores e do fator impacto, obviamente, que é uma questão importante. Vou estar falando brevemente das etapas pré-aceite dos trabalhos, um enfoque maior para as etapas pós-aceite do trabalho, que é justamente o que a gente vai discutir, o tema da palestra. Vou fazer aqui um levantamento de outros aspectos relevantes, e aqui tem um aspecto muito importante, e vocês vão entender muitas vezes porque o impacto de uma revista, ele muitas vezes está subestimado, porque muitas vezes acontecem coisas que nós não temos conhecimento, e eu vou passar uma dica aqui para vocês que talvez ajude bastante, mas vamos deixar lá para frente, e fazer algumas considerações finais, tá ok? Bom, o pessoal aí falou do meu currículo, eu juro por Deus que não fui eu que passei esse currículo para eles, hein? O cara ficou aí falando, né? Desculpa, como é o nome do colega? Newton falou, desculpa, tá aqui o Newton, né? Ele ficou falando, ele até desistiu no meio do caminho. Falou, pô, o cara mandou o currículo Lattes inteiro aqui, né? Mas tudo bem, sou lá da Exalc, sou formado em agronomia, já fui, só para complementar, né? Já fui editor da Revista Brasileira de Agrometeorologia, editor assistente. Depois eu atuei como editor associado da Revista Brasileira de Meteorologia, que são 2 sociedades distintas. Depois eu atuei também
durante algum tempo como membro do comitê editorial da revista italiana, ainda sou da revista italiana de agrometeorologia, da revista AgriScientia, da Universidade de Córdoba, na Argentina, e mais recentemente eu assumi também como editor de área da International Journal of Biometeorology, que é uma revista da Springer. Tá. Então eu tenho uma boa experiência com essa parte editorial, mas sempre muito focado com a parte científica. E, obviamente, a hora que a gente vem para cá e tem que falar da questão do dia a dia da revista, do que se tem que fazer, né? É uma tarefa que eu, sinceramente, ficaria muito mais confortável se as nossas secretárias e a Claudete, que é a nossa editora gráfica, que estão por aí, não sei aonde, elas não vão levantar a mão, obviamente, porque são muito tímidas, mas elas têm muita competência para falar sobre isso. E aí, qualquer dúvida, obviamente, a gente vai deixar para a hora do intervalo, porque elas vão ajudar bastante. Mas, na medida do possível, eu vou tentar ajudar aí ou responder as perguntas que possam acontecer. Então, vamos para um breve histórico aqui da Ciência Agrícola. Ela é uma revista bimestral da Exalc, Universidade de São Paulo, então é o campus de agricultura. Era só agricultura, hoje tem outros cursos, mas se chama Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. É uma instituição centenária, acabou de completar 116 anos, né, de 1901, e em função disso, né, a revista, que hoje é Ciência Agrícola, começou lá atrás, em 1944, e perdurou até 91 com o nome Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A partir de 92, até a presente data, foi mudado o nome para dar uma dimensão mais ampla para a revista e não ficar tão endógeno, né, como o próprio nome dizia. Muito bem, então, nesse caso, a gente pode dizer que a revista, né, tem contínuos 73 anos completados agora no ano de 2017. Então, lá atrás, qual que era o objetivo dos anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, esse edital publicado lá em 1944? Era publicar os trabalhos da Exalc, como a Bragância publicava os trabalhos do IAC. Né, e como tantas outras revistas eram destinadas a publicar os trabalhos dos seus profissionais. Hoje, isso, né, está fora de concepção de uma revista científica. A revista científica ela tem que existir para publicar ciência, seja essa ciência onde quer que ela seja feita. Certo? Então, o nosso objetivo, a partir dos anos 90, né, o professor João Lúcio, que era o diretor da Exalc na época, ele chamou o professor Klaus Richard e falou, nós precisamos mudar a revista. E o professor Klaus fez uma análise da revista e falou, olha, a única solução que tem é fechar. Sim, mas é verdade. Ele chegou lá sinceramente, falou, olha, a única solução que tem é fechar, porque a revista, ela não tem expressão nenhuma. Ela só serve para publicar os trabalhos aqui, que o cara testa o produto químico A, B, C e D e publica lá que o C foi melhor que o D foi melhor que o B e assim por diante. Então, obviamente o professor João Lúcio, né, não ia assumir a responsabilidade de fechar os anais da Exalc com mais de 60 anos de história. Então ele propôs ao professor Klaus que fizesse uma alteração. E o professor Klaus trouxe então uma proposta que era mudar o nome da revista de Ciência Agrícola a partir de 1992 e, além disso, mudar o escopo da revista, certo? Então, como está lá, essa mudança não era só uma mudança de nome, era uma mudança de conceito. Né? E eu acredito que a grande maioria das revistas que a gente tem hoje está buscando isso. A gente tem que reestruturar, a gente tem que mudar o conceito do que é uma revista científica. Ela não pode ser mais bairrista. Né? E isso é um problema que eu enfrento hoje dentro da Exalc. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com os meus colegas, por quê? Porque eles ainda acham que a ciência agrícola tem que só publicar os trabalhos da Exalc. E se ele manda um trabalho e o trabalho é rejeitado, é culpa de quem? Minha, lógico. Né? Do editor. Aí o cara vai bater na minha porta. Ele vai bater na minha porta, ele vai falar, olha, não é justo, a gente tem que publicar, tem que dar preferência para os trabalhos da escola. E aí eu falo, olha, eu acho que você tem razão. Obviamente, né, como um bom editor científico, a gente tem que ter jogo de cintura. Eu acho que você tem razão. Submete seu trabalho de novo, eu vou mandar para outro editor. Agora, se ele for rejeitado, você vai prometer para mim que você nunca mais vem vir me encher o saco, para falar o português claro. Certo? Mas isso tem acontecido. Mas, na real, qual que é a mensagem que eu quero dar para os meus colegas? Melhore seus trabalhos. Publique trabalhos de qualidade que eles vão ter espaço dentro da ciência agrícola. E dentro de qualquer outra revista.
Muito bem. Hoje nós temos uma política que hoje eu já fiquei sabendo que está errada, né? Eu, como editor da revista, não submeto trabalhos à revista, certo? E até hoje nós estaríamos permitindo que os editores associados submetessem pelo menos um artigo por ano, mas isso raramente ocorre. Mas a partir de hoje eu estou sabendo que isso também não é uma boa prática. Então, já vou sugerir aí ao nosso time que nem um trabalho por ano dos nossos editores associados a gente aceite. Mas isso acontece raramente. Mas tudo bem, então a revista mudou de conceito. Tá? E esse trabalho é um trabalho que começou a ser feito pelo professor Klaus Reichert, né, que é lá, coincidentemente, do mesmo departamento que eu. Antigamente era Física e Metrologia, que depois mudou lá para Engenharia de Biosistemas. E na continuidade, veja, ele ficou 10 anos à frente da revista. Na continuidade, o professor Aleoni, que muitos de vocês conhecem, ele tem uma atuação ativa na ABEC. E eu atuei durante 2 anos com a Leone como editor científico, né, em que o editor científico fazia exatamente o papel de editor-chefe. Né. Então era um organograma da revista que a gente começou a ver que tinha um certo conflito. Por quê? Porque eu, como editor científico, aprovava um trabalho para ir para frente e ele, como editor-chefe, chegava lá na frente e falava: puxa, esse trabalho não é bom, tem que ser rejeitado. E, obviamente, depois de todo o processo editorial, de revisão, como é que você vai fazer um negócio desse? Mas tudo bem, ele ficou durante 15 anos... E nos 2 últimos anos eu assumi, a partir de 2015, a convite dele, obviamente, para dar continuidade ao trabalho que eles vinham fazendo. Então, a partir de julho de 2015, eu assumi como editor-chefe e mudei um pouco a estrutura da revista. Tá? Então, só para contar um pouquinho da linha do tempo, o professor Klaus começou a fazer um trabalho árduo em 92. A partir de 98, nós fomos indexados na base Cielo. Em 2003, a partir de 2003, a revista começou a ser totalmente editada na língua inglesa. Essa foi uma iniciativa do professor Aleoni. Começou lá com o Klaus, mas eram raros os trabalhos que vinham em inglês, mas o Aleoni investiu nisso. Em 2004 fomos indexados na Web of Science. Em 2015 fomos classificados como A1 no QualisCaps. Em 2016, né, depois de uma pequena queda que a gente vai ver mais para frente, a gente voltou a subir o nosso fator de impacto para 0,95. E esse ano, né, a gente primeiro passou só a publicar online. Eliminamos a publicação impressa, que era feita na gráfica da escola, tinha um custo muito elevado, os equipamentos estavam ficando obsoletos, né, porque não tem a renovação dos equipamentos, e acabamos então por decidir publicação online. E finalmente, né, vejo a minha felicidade aqui, a partir de 15 e 16, né, quer dizer, já desde 15, né, A1, e foi subindo. Então saiu o último fator de impacto e a gente finalmente, depois de muitos anos, conseguimos superar a barreira do 1, que para nós é um valor extremamente expressivo. Por quê? Porque as grandes revistas de agricultura no mundo, elas não têm fatores de impactos muito grandes, diferentemente de outras áreas, ciências básicas, né? Que muitas vezes é comum você achar fator de impacto 5, 6, 7, 10, 20, né? Na agricultura não. As melhores revistas, né, vão estar lá na faixa de 3,5, máximo 4. Quer dizer, a grande maioria, se a gente pegar um Agronomy Journal, que é a revista da Sociedade Americana de Agronomia, que é 1,4. Se eu pegar a Crop and Pasture Science, que é do CSIRO da Austrália, que é tipo a Embrapa da Austrália, é 1,3. Né? Então, se a gente vai para essas revistas, a gente vê que então a gente está chegando num patamar, obviamente, com algumas considerações que têm que ser levadas, né? É muito fácil bater no peito e falar, nós temos um fator de impacto alto, mas a gente sabe que isso, na realidade, é fruto de muito trabalho, né? Não é porque nós somos melhores que os outros, é porque nós estamos trabalhando mais duro do que muitos e a gente sabe por quê. Eu sei por quê. Por quê? Porque eu tenho uma infraestrutura que eu tenho 3 funcionários aqui, certo? Eu tenho recurso. Isso facilita muito, né? Pessoas dedicadas. Agora, eu fico imaginando, se o professor Aleoni tivesse me convidado para ser editor-chefe da ciência agrícola e eu tivesse que fazer tudo, eu ia aceitar? Eu até poderia aceitar, mas em detrimento da minha carreira científica, como eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram que fazer isso, certo? Ou seja, você vai trabalhar voluntariamente para os outros em detrimento da sua própria carreira, né? E muitas vezes sem nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de crédito para nada, nenhum tipo de reconhecimento. Então, é trabalhar pela ciência, né, pura e simplesmente. Então, felizmente, nós temos essa infraestrutura. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir manter isso,
Mas hoje a gente consegue ter então esse patamar que nós temos função de tudo isso. Não que a gente trabalhe mais duro que os outros no sentido que, eu sou melhor, não é isso. A gente trabalha mais duro do que os outros porque a gente tem equipe para trabalhar duro, né? Então vejam, 3 pessoas dedicadas exclusivamente à revista nos permite ter hoje um fator de impacto como esse, que é um negócio que a gente vem perseguindo há bastante tempo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? E uma hora deu uma subidinha um pouco a mais, e isso é importante. Mas o importante é subir com sustentabilidade. Não adianta nada a gente subir um ano para 2 e no outro ano cair para 0,3. Então, esse trabalho também é importante. Por quê? Porque você tem que prezar pela qualidade para manter isso de uma forma sustentável. Muito bem, então esse é o escopo da revista hoje, totalmente publicada em inglês. A gente publica em várias áreas das ciências agronômicas, tá? E a nossa estrutura basicamente é o editor-chefe, que sou eu. Nós temos um conselho editorial, que são ex-editores e professores que atuam em outras revistas internacionais. Eu quero trazer essa bagagem para dentro da ciência agrícola. Antigamente isso não existia, eu que criei esse conselho. Por quê? O conselho é o que me ajuda a decidir o que vai acontecer com a revista. Não é o Paulo Centelhas que resolveu fazer isso. Não. Ninguém vai me acusar de nada. Foi um conselho em que nós contamos com 2 ex-editores, professor Klaus e professora Leone, professor Ricardo Antunes de Azevedo, que muitos de vocês devem conhecer, né? O Ricardo é editor da... não lembro o nome da revista, uma revista da área de biologia. Plant Biology, alguma coisa assim, Plant and Cell Biology, alguma coisa assim. Nós temos aqui o Carlos Pedreira, que é editor da Crop Science. Nós temos aqui o Francisco Mourão, que foi um colega que contribuiu muito tempo com a gente na área de produção vegetal, José Leonardo da área de produção silvicultural, né, da área de florestas, tá? O Carlos é da área de zootecnia. Então, o que a gente tentou? O Ricardo da área de genética, pegar diferentes áreas do conhecimento dentro das ciências agronômicas para a gente conseguir, né, ter o quê? Vamos direcionar mais nesse sentido. Esse trabalho que foi publicado, a gente faz pelo menos uma reunião por ano, ou melhor, por semestre, em que eles pegam os volumes anteriores, olham e falam, esse trabalho aqui, isso aqui não vai ganhar uma citação. Esse trabalho, eles vão opinando, e eu vou balizando a minha ação, dentro do meu critério para avaliar qual trabalho deve seguir em frente na revista. Porque, veja, se a gente tem em torno de 450 submissões e a gente publica 70 trabalhos, 60, 70 trabalhos por ano, veja o tanto de trabalho que a gente tem que rejeitar. E se a gente rejeita trabalho, não é porque o trabalho é ruim, é que por muitas vezes ele é o quê? Na minha concepção, menos prioritário do que outros. Então tem muita coisa boa que acaba sendo rejeitada. E vou ser sincero, em algumas vezes eu devo estar cometendo erros, né? E erros grosseiros. Por quê? Porque eu sou da área de agrometrologia. Como tantos outros editores têm a sua área específica. Como é que eu consigo avaliar um trabalho da área de genética? Né? Eu tenho que ter um bom editor que vai me ajudar nesse sentido. Então muitas vezes chega um trabalho, antes de tomar a decisão final, se ele vai ou não para frente, eu mando para o meu colega da área e falo, dá uma olhada, o que você acha? Não, vale a pena seguir em frente. Então tá bom. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa rejeição inicial está beirando aí 50%. Porque eu também não posso sobrecarregar os meus editores associados, tolando eles de trabalho aí para avaliar, certo? Muito bem. Depois nós temos aqui os editores associados. Hoje nós temos 16 colegas do exterior, 10 do Brasil. A gente tenta manter essa proporção, né, de colegas, máximo de colegas possível do exterior para tirar a endogenia. E dentre esses 10 do Brasil, nós temos alguns da Exalc. Por quê? Porque nós temos bons profissionais dentro da Exalc, né, que atuam muito bem como editores. Então nós vamos colocar alguns colegas da Exalc também, mas sempre priorizando o quê? Mais de 60%, 70% dos colegas de fora da instituição. Justamente para tirar o caráter endógeno de forma bem clara. Depois nós temos a nossa equipe gráfica, secretárias e bibliotecária, né? Então a gente tem a Claudete, que é a nossa editora gráfica, a Fátima e a Temely, que também estão aí, que são as secretárias, fazem toda a parte administrativa, checagem de normas, a parte de plágio. Temos a Adriana, que é uma bibliotecária da Exalc, que confere todas as referências bibliográficas. Temos 2 assessores de língua inglesa, que são inglês técnico, que é o professor Klaus, ex-editor, e o professor Romanelli, que tem larga experiência na língua inglesa, mas mesmo assim a gente ainda tem mais 2 revisores, sendo um nativo
e um outro colega que a gente faz todos os trabalhos passarem por eles, né? E esse custo, obviamente, vai ter que estar dentro do custo que o autor vai ter que pagar, né? Porque eu não posso fazer a instituição pagar por isso. Temos também 2 assessores na área de estatística, que é um professor da Unesp de Ilha Solteira e outro da Federal de Viçosa, que nos ajudam quando algum editor, opa, essa análise estatística, será que é assim mesmo? Manda para ele, ele avalia, retorna e aí fica uma análise mais consistente. Muito bem, e os indicadores? Bom, um indicador importante para a gente, que se a gente fizer uma correlação disso com o nosso fator de impacto, né, é o quê? O número de revisores do exterior. Então vejam que hoje, né, 2016, de 392 revisores, nós tivemos 254 do exterior. Então veja que esse número, né, crescente aqui, né, colocando ele 100%, então partia lá de 10%, 12% lá no começo da revista, quando ela começou a ser publicada em inglês, porque não tinha sentido, né? Se a revista era em português, como é que eu vou mandar para o exterior? Agora, a partir do momento que a revista começou a ser publicada em inglês, eu tenho mais condições de ter o quê? Revisores do exterior nos ajudando, né? É uma batalha grande, todos vocês sabem como é difícil conseguir revisores, bons revisores, mas a gente insiste. A nossa recomendação para os nossos editores associados, convide logo de cara, no mínimo 5 para mais, né? Então, mínimo 5 revisores e vai tentando, e vai tentando, e vai tentando. Chega um ponto que muitas vezes você consegue um parecer, você tem que dar graças a Deus, e aí o editor tem que assumir o compromisso de dar outro parecer, certo? Para fechar o pacote e ganhar tempo, porque também não tem como a gente ficar protelando muito isso, senão eu vou demorar 3 anos para revisar um artigo, dependendo da situação. Isso acontece, né? Como editor associado, eu também passo por essa experiência. Bom, a porcentagem de autores do exterior também aumentando. 2012 deu um boom aqui, muito provavelmente por causa de algum número especial, em que houve um convite para alguns autores publicarem, mas vejam que a tendência é de um aumento crescente. O que está acontecendo? Primeiro, publicar numa revista brasileira é muito mais barato do que publicar numa revista internacional, né? Não sei se vocês sabem do custo, mas recentemente eu publiquei um trabalho sobre classificação climática de Köppen, né, da minha área, e a gente quis fazer uma graça. Falou, vamos publicar na mesma revista que o Köppen, né? Todo mundo já ouviu falar no Köppen, né? Classificação climática. Köppen era um alemão, um geógrafo alemão, que criou uma regra para classificar os climas do mundo. E a gente fez uma graça, vamos publicar na mesma revista que ele publicou lá no começo do século passado, né? Que é a revista de meteorologia alemã. Eu nem me arrisco a falar o nome em alemão, porque eles juntam todas as palavras lá, né? Muito bem. Publicamos lá. Falamos, vamos publicar com acesso aberto. Certo? R$7.000. R$7.000. Né? 2.000 euros. 2.000 e poucos euros. R$7.000. Bom, o que a gente cobra em média? Claudete, me ajuda aqui. Quanto mais ou menos saem os nossos artigos? Faixa de uns 1.000? Não chega a isso. Não chega a isso. 700, 800. E o que está esse custo aí? Esse custo está todo o processamento do trabalho, né? Contratação do pessoal que vai fazer a revisão do trabalho de inglês, o pessoal que vai fazer o XML, né? Tudo está nesse custo, quer dizer, é muito barato. Então, eu estou dizendo o seguinte, que esse número está aumentando e vai aumentar muito mais a hora que o pessoal de fora descobrir que as nossas revistas são revistas boas e que é muito mais barato publicar aqui. E como? Acesso aberto, tá? Então, veja que tem uma ação já da comunidade europeia que está financiando projetos lá e que todos os pesquisadores vão ter que assumir o compromisso em publicar em revistas de acesso aberto. Então, isso abre um caminho enorme para a gente aqui no Brasil, gente, né? Principalmente se a gente tiver nossas revistas totalmente focadas em publicar em inglês, tá? Língua da ciência, não tem jeito. Muito bem, fator de impacto, o Zico já mostrou para vocês, mas é aquilo que eu falei, né? Um crescimento sustentável, né? Hora sobe, hora desce um pouquinho, sobe, desce, sobe, sobe. É assim mesmo, não tem jeito, né? Porque vai ter épocas que vai ter trabalhos que vão ser bem citados, depois cai um pouquinho, mas a ideia é que a gente continue num crescimento sustentável, sem picos muito grandes para cima, mas também sem cair muito para baixo, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Quanto maior o tamanho,
maior tombo. Então, vamos devagarzinho, passito a passito, como diz a música que está na parada aí, e vamos avançando, certo? Vamos avançando, esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque o mais difícil, gente, do que subir, vocês sabem, né? É se manter lá em cima, certo? Esse é o mais difícil. Por quê? Você ganha credibilidade. Né? Você chega na instituição e fala, passamos de um. Faz festa, sai na mídia, sai no jornal da cidade. Né? Os caras nem sabem o que é a ciência agrícola, mas sai lá no jornal da cidade. Aí eles põem na página principal, faz um carnaval todo, tá bom. Aí no ano seguinte cai e fala, os caras, caíram. Então é difícil, não é brincadeira, né? A gente se manter lá em cima. Então é muito fácil falar, nós somos hoje a melhor revista da área de ciências agrárias do Brasil. Tá, e aí? E o ano que vem, o que vai acontecer? Eu não estou mais preocupado com o que aconteceu, eu estou preocupado já com o que vai acontecer para frente. E essa tem que ser a preocupação, sempre para frente. Se eu ficar olhando para trás, atrás é passado, certo? Ninguém vive de passado, né? A não ser museu. Beleza, vamos em frente. Esse é o fator impacto de 5 anos, um pouquinho mais alto, mas mostra também uma tendência aí que é natural. Sobe um pouquinho, cai, sobe, cai, mas beleza. Estamos aí com 1,3 hoje. Mas ninguém olha para esse número, né? Todo mundo olha para o fator de impacto dos últimos 2 anos. Agora, esse número é um número importante. A Claudete fez essa transparência para mim, rapidamente, mas isso é para mostrar mais ou menos o que é o volume de trabalhos que a gente recebe, tá? Se a gente fizer a conta aqui, mais ou menos 592. Veja que nem sempre o trabalho que você recebe no ano, você publica no ano. Então, esses números ficam um pouco defasados se a gente fizer uma análise ano a ano. Mas o importante, o que é? Dos 592, 117 aceitos. 20% de aceite. Ou seja, isso representa 80% de rejeição. Aí você fala, puxa, você é mal, hein? Mas, gente, não tem caminho diferente. Porque se eu pegar minha revista e começar a publicar, em vez dos 70 trabalhos por ano, e publicar 200, o que vai acontecer com o meu fator de impacto? Vai cair, porque nem sempre todos esses trabalhos que eu estou publicando a mais vão ser citados na mesma proporção do incremento que eu estou dando, certo? Para o número de trabalhos aceitos. Então a gente tem que ter um rigor. Agora, esse 117 não é porque eu chego para os caras, meus editores, e falo, tem que ser 20%. Não, é um processo natural. Eles vão avaliar e vão ver o mérito do trabalho. Vai passar pelos revisores e aí vai. Tá? Então hoje nós temos rejeição inicial, quase 50%. Rejeição com direito à resubmissão, pouquinha coisa. Rejeição aqui é pelos editores, 141. E rejeição com resubmissão dos editores, 57. E isso sobra esses 19%. Você vai lá para qualquer revista no mundo, é diferente? Não é. Né? Eu, como autor, o que acontece? Manda numa, rejeita, manda na outra, rejeita, manda na outra, rejeita, até que vai em placa. Né? É isso. Você vai falar o quê? Que publicar trabalho científico hoje é só questão de qualidade? Eu estou quase beirando a dizer que é quase questão de sorte. Né? Porque às vezes, é verdade, estou falando sério. Porque às vezes você vai submeter um trabalho numa revista, sei lá, né? Média, fator de impacto 1. Aí você toma uma baita de uma invertida, né? Aí você fala, quer saber? Eu vou mandar lá para Agriculture and Forest Meteorology, que é 3,6 fator de impacto. Vai lá e aceita de cara. Né? Qual que é o critério, né? Ou às vezes eu mando um trabalho para uma revista, e isso acontece com a gente, provavelmente também, mas eu tento orientar os meus editores. Mas já aconteceu comigo diversas vezes. Eu mando um trabalho da revista, o cara gira para mim e fala, tá fora do escopo. E rejeita. A gente já sabe, né? Todo mundo tem que usar esse artifício de vez em quando. Por quê? É duro explicar para o autor, né? Você fala, né? Todo editor tem a sua mãe aí, vamos dizer assim. Mas aí chega um trabalho para mim, revisar dessa mesma revista com o mesmo escopo. Então qual é o critério, né? Provavelmente os editores não se conversam e o editor-chefe não está preocupado em padronizar o que está acontecendo ali. Tá? Então esse é um ponto importante para o editor. Eu tenho que pontuar os meus editores, por exemplo, tenho 2 editores na área de genética. Eu vou ter que fazer os 2 terem basicamente os mesmos critérios, porque senão eu vou ser injusto com os autores. Tá? Muito bem, então esse é o quadro que a gente vivencia hoje, meio que tentando jogar o jogo. Certo? O que é jogar o jogo? Bom, se eu começar a publicar 200, 300 trabalhos por ano, começar a aceitar trabalhos, vamos dizer assim, um pouco mais fracos, isso vai afetar meu fator de impacto. Bom, o que a gente quer?
né? A gente quer ter um meio termo, publicar trabalhos bons e ter um fator de impacto razoável, certo? E atender também os critérios do Cielo, certo? Então a gente tem que jogar o jogo, não tem jeito. E o bom é que as três aqui jogam muito bem o jogo por mim e eu fico só na boa, assistindo, certo? Muito bem, etapas pré-aceite, aqui é rapidinho. Bom, submissão, avaliação das normas e plágio e autoplágio. Isso é fundamental hoje em dia. A USP hoje já está estabelecendo um protocolo em que vai obrigar todas as teses, os próprios professores passarem os textos dos alunos pelos sistemas antiplágio. Por quê? Porque se passar alguma coisa lá na frente e a universidade sofrer um processo, quem vai responder é o professor, certo? Então isso é inevitável. Todo mundo vai ter que fazer uma hora ou outra. A gente faz logo que entra. Checa as normas, checa se tem autoplágio. Ah, quanto vocês permitem autoplágio? Quanto, Fátima? 5%. 5%. Sou ruim. Por quê? Porque muitas vezes você fala, é 5%, só que você pega 5% numa revista, 3% na outra, 4% na outra. A hora que você junta a coxa de retalho, vai dar 70% de plágio, porque ele foi puxando um pouquinho de cada lugar. Então a gente tem que ter um certo olho clínico para avaliar isso. Então as meninas avaliam isso, mandam para mim e eu vou avaliar para ver o que está acontecendo dentro desse contexto. Tudo bem. Se tiver problema, volta para o autor, volta a submeter com as correções. Se não tiver problema, manda o trabalho para mim, aí eu vou com rejeição, com direito à resubmissão, eu vou com rejeição imediata ou mando para o editor associado. O editor associado ou rejeita imediatamente, ou rejeita com resubmissão, ou vai para os revisores. Foi para os revisores, pode ser rejeição imediata, se o trabalho estiver muito ruim, se não ele vai para o aceite ou revisão, volta para o autor, do autor para o editor associado, e aí esse ciclo se repete, no máximo, a gente implora para que seja no máximo 2 vezes. Mas às vezes acontece de 4, 5 vezes. Isso vai atrasando o tempo de publicação, né? Muitas vezes o editor ele é preguiçoso, ele não quer tomar a decisão, ele quer empurrar para o revisor. Aí vem o trabalho com as correções, ele manda de novo para o revisor. Aí o revisor também chega uma hora que ele, né, já põe na caixinha lá, não quero mais ver esse trabalho nunca mais na minha vida. Porque ele já viu 4, 5 vezes, ele não aguenta mais, né? O cara fala, pô, de novo, né? Então é importante que o editor, ele atue também de forma a acelerar o processo. E as etapas pós-aceite dos trabalhos? Bom, o trabalho está aceito, a gente tem um checklist que é feito pela secretaria. Quais são os principais problemas? Às vezes, ele tem uma introdução muito longa. Então a gente tenta limitar um pouco esse ímpeto do autor em colocar muita coisa na introdução. Por quê? Porque na realidade ele tem que discutir o trabalho aonde? Na introdução? Não, ele tem que discutir o trabalho nos resultados e discussão. Então ele traz toda aquela história meio que discutindo, aí depois ele vai lá nos resultados de discussão, o que ele vai fazer? Repetir tudo de novo. Então a gente tenta limitar isso. Só que a gente checa no início, quando volta o trabalho revisado, ele já esticou a revisão. Então a gente tem aí que dar uma olhada nisso. Figuras fora de normas, unidades fora do sistema internacional, referências erradas, legendas de figuras e tabelas que não são autoexplicativas. Então a gente faz um filtro e as meninas já estão treinadas para isso, para pescar tudo. Não passa nada, absolutamente nada por elas. E o que passa, né, eventualmente eu vou pescar lá na frente. Depois, segunda checagem de plágio. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o cara foi para a revisão, o cara pediu para ele introduzir um outro parágrafo, ele vai lá e copia de um outro artigo. E aí dá autoplágio, dá plágio, e aí se acontecer alguma coisa eles vêm para cima da revista. Então tem que passar pelo plágio novamente. Verificação das referências e citações. Nossa bibliotecária vai atuar aqui. Depois, envia o autor correspondente para as correções. Quais correções? Do checklist, se deu plágio ou se deu problema nas referências. Certo? E ele tem 10 dias para tentar acertar isso aí. Conferência das correções solicitadas. As meninas, de novo, que vão estar atuando. Então veja que o trabalho delas é árduo. Por quê? Está recebendo novos trabalhos, né? Está verificando, vai e volta. Não sei, né? Até quando elas vão aguentar, mas eu espero que por bastante tempo, né? Porque não é fácil. Agora imagino quem é editor e só tem vocês para fazer tudo isso,
né? Eu não consigo imaginar, quer dizer, ninguém quer imaginar, que deve ser duro. Bom, envio do artigo para revisão da língua inglesa. Então nós temos os 2 colegas de inglês técnico, 2 colegas de inglês gramatical. O que a gente faz aqui? Para os 2 colegas do inglês técnico, são colegas da escola, a gente não paga, mas para os 2 de fora nós temos que pagar. Então parte do custo da revista também é coberto pelo autor, a taxa de publicação está dentro do contexto da revisão do inglês. E pasmem, mesmo às vezes trabalho do pessoal dos gringos, né, que manda o trabalho para a revista, eles corrigem também o inglês dos gringos, né? Os gringos ficam meio bravos, mas fazer o quê, né? A gente escreve mal também em português, imagina eles, em inglês também deve errar, né? Não é só nós que somos ruins, né? Muitas vezes a gente maltrata a nossa língua, né? Mas beleza, 5 dias eles revisam, mandam de volta e esse trabalho continua. Por quê? Porque depois dessa revisão, né, essa versão final vai lá para o editor-chefe. E aí eu vou fazer a avaliação geral do que foi corrigido em inglês. Por quê? Porque muitas vezes o revisor de inglês, que é do gramatical, ele não conhece ciência, né, a ciência específica. Ele vai lá e corrige algumas coisas meio fora, né, do esquadro, vamos dizer assim. Aí eu tenho que ir lá e dar uma ajeitada. Não, volta para o que estava escrito antes para não perder o sentido, né? Mas mesmo assim às vezes passa. E aí tem que ir para quem? Tem que ir... Antes de ir, obviamente, para o autor, passa pela editoração, Claudete vai diagramar o trabalho e faz a prova tipográfica. Fez a prova tipográfica, vai para o autor. O autor correspondente vai avaliar as alterações do inglês e vai avaliar qualquer outro problema que tenha dado, e vocês sabem que passa, né? A hora que você põe lá, sempre passa alguma coisinha, às vezes é erro do próprio autor, é erro do editor que deixou passar alguma coisa, é erro do inglês que o nosso colega revisou. De qualquer forma, a gente precisa ter o aval do autor, né? E esse é um praxe que a gente cobra aí 5 dias corridos para devolução. Depois, envio da prova com as correções para o editor-chefe de novo. Então eu vou lá, agora, se os caras pediram para corrigir, eu vou avaliar o que eles pediram para corrigir. Porque às vezes o cara quer colocar uma página a mais no trabalho, né? Lá no finalzão. Não dá. Né? É para pequenas correções, e aí eu vou avaliar também se tem sentido ou não, porque às vezes ele corrige o inglês não está legal, e eu tento com o meu parco conhecimento em inglês dar uma melhorada no texto dele. Tá? E, finalmente, a editoração final do artigo, né, que vai ser corrigido então e vai ser paginado. Tá? Então seriam essas etapas. Não sei se todos vocês fazem isso, tá? Mais ou menos, mas essa é a experiência que a gente tem na ciência agrícola. Das outras revistas em que eu atuo, eu não tenho essa experiência, eu não passo por esse processo. Eu passo só pelo processo científico, que é atuar como editor de área. Então, aqui fica aí a nossa experiência, né? E por favor, não agradeçam a mim, se caso vocês tenham, né, conseguido entender ou melhorar ou, né, aprender alguma coisinha a mais, agradeçam a elas, porque elas que fazem tudo isso me passaram todas essas dicas aqui. Muito bem. E envio da versão final do artigo para o autor correspondente. O autor depois tem 48 horas para informar qualquer problema, e isso ainda passa mais uma vez por ele. Aí a gente manda o artigo para o serviço de marcação e produção de XML, tá? Seguindo o padrão Cielo. No nosso caso é uma empresa externa, tá? E essa empresa sempre tem lá um prazo de 15 dias. Cobra, né? A maioria de vocês sabe disso, cobra e tem que pagar, não tem jeito. Porque se a gente tiver que incorporar esse trabalho para a nossa equipe, impossível. Né? Agora imagina vocês, ou alguns de vocês, que têm que fazer praticamente todo esse trabalho sozinho. Mais difícil ainda. Muito bem, envio do arquivo para o Cielo. Então a empresa contratada já se encarrega disso. Tá? Disponibilização do artigo online. E depois, um ponto fundamental, e é isso que eu vou tratar como outros aspectos, que é o monitoramento das citações. Então a gente fala, publicou, disponibilizou no Cielo, acabou meus problemas, certo? Né? Não acabaram. Por quê? Porque a gente tem que monitorar essas citações. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal cita o seu trabalho, o trabalho da sua revista, em outras revistas, mas eles citam errado. Erra o nome do autor, erra o nome da revista, erra o volume ou a página, ou erra o ano, ele não vai ser contabilizado para o seu fator de impacto. Tá? Então, dentro de outros aspectos, a gente tem uma série de coisas. Primeira coisa, um ponto importante antes de chegar nesse das correções, ou do monitoramento, é a definição do número que dar o trabalho deve ser publicado. Isso é um assunto extremamente polêmico.
E eu vou ter que pedir 1 minuto a mais para o nosso colega aqui, né? Por quê? Porque você vai falar, peraí, eu tenho um artigo que tem a chance de ter um alto impacto. O que eu tenho que fazer com ele? Publicar ele no final do ano ou publicar ele no começo do ano? Ele está na fila. Se for na fila, ele vai sair no final do ano. Bom, eu tenho que pensar, o fator de impacto, ele vai avaliar quantas vezes esse trabalho foi citado dentro dos 2 anos. Se ele foi publicado lá em dezembro, ele vai contar 1 mês só, certo? Quer dizer, ele vai ficar disponível 1 mês só do primeiro ano. Ou seja, ele vai ficar 13 meses disponível para citação. Então, muitas vezes você pode adotar a estratégia. Opa, é um trabalho de revisão que tem alta chance de impacto, eu vou colocar ele antes ou vou deixar para colocar ele depois, para ele ficar mais tempo contabilizando citações, porque senão a gente vai perder. Ah, é justo isso com os outros autores que estão na fila? Não, não é justo, certo? Aí o problema é de cada um de vocês com a consciência de fazer isso. Nós não fazemos isso na ciência agrícola. Né? A gente tenta, na medida possível, obedecer o quê? A fila. Por quê? Porque o autor está super ansioso para publicar o trabalho dele. Ele precisa daquilo para a carreira dele. E eu vou lá e pego e empurro o cara lá para frente. Né? Pode ser que ele até ganhe, porque se eu for colocar o outro depois, eu posso trazer para frente o dele. Aí tudo bem. Eu não vejo maiores problemas. Agora, você postergar a publicação de um artigo é sempre complicado. Por quê? Porque o pesquisador depende desse trabalho para a carreira dele, depende para colocar lá no Lattes, depende para captar recurso. Então, a gente tem que ser honesto nesse sentido. Muito bem. Cobrança da publicação. Nós cobramos? Cobramos. Não cobramos taxa de submissão. Cobramos apenas a taxa de publicação. Né? Hoje ela é padronizada porque nós não publicamos mais impresso, então não tem página colorida, não sei o que, é um valor fixo para qualquer página, tá? E as páginas, obviamente, sobressalentes, a gente cobra um pouquinho a mais para o cara também não fazer um artigo de 70 páginas, tá? Então, o cara tem que ter consciência que ele tem que ser conciso. Buscas por indexadores. É óbvio, isso aqui é fundamental. Quanto mais indexadores sua revista tiver, mais chance eles têm desses trabalhos serem citados. Então, essa busca tem que ser contínua e, obviamente, bons indexadores. Tá? E a questão da relação entre publicação impressa online, no nosso caso, como eu já falei, por questões de custo e operacionais, é só trabalho online. Mas uma coisa importante é que se você tiver fluxo de trabalho suficientes, trabalhe com a Head of Print. Por quê? Mais tempo que esse trabalho vai ficar disponível para ganhar a citação. Então, ele está lá com uma Head of Print, certo? Não está contabilizando, ele já está sendo citado, mas ele só vai ser publicado ano que vem. Então, você está ganhando nesse sentido. E a gente volta para o monitoramento das citações. Bom, para fechar, isso é extremamente importante, como eu já disse, muitas vezes os trabalhos são citados errados. Veja, sempre que você for lá no Web of Science e olhar as citações da sua revista, que tiver em branco aqui no final, esses trabalhos não estão sendo contabilizados para o seu fator de impacto. Se não está sendo contabilizado, você está ganhando citação e não está fazendo o quê? Usufruto dela, não está sendo beneficiado por ela. Então, só para vocês terem uma ideia, 2015, 37 citações erradas da ciência agrícola. Não é o meu. 2016, eu coloquei 20 aqui, a Claudete acabou de me corrigir e falou que foram 30. Certo? Agora imagine o impacto disso para uma revista que recebe 100 citações no ano. Certo? Então vamos ver o que aconteceu. Peguei o exemplo nosso aqui desse ano, 144 citações. Se a gente tivesse tido, né, dos 130 artigos que a gente publicou, isso deu o nosso fator de impacto, que é 1,108. Se a gente tivesse tido 20 citações a menos, a gente não teria saído do 0,95. Se eu não tivesse ido lá, elas não tivessem ido, não eu, né? Eu fico só na buena, certo? Se elas não tivessem ido lá, um por um, entra lá no Web Science, solicitar correção, preenche o e-mail dizendo qual é o problema para eles corrigirem, eles corrigem, dão resposta e vai estar corrigindo. Então vejam que se não fosse, aqui eu coloquei 20, né? Eram 30 na realidade. O que ia acontecer com o nosso fator de impacto? Ele ia voltar a cair, certo? Ao invés de subir. Então esse é um fator importante e eu acho que dentro de tudo que eu falei aqui é a principal contribuição que eu estou trazendo para vocês. Vocês têm que estar atentos a essa questão do monitoramento das condições de impacto. Muito bem, então para fechar,
Produção editorial é um processo complexo e requer muita atenção em todas as suas etapas, dentre as quais se destaca aqui o que a gente mencionou, o aceite. Então, contar com um checklist bem elaborado, contar com programas de antiplágio, né, de detecção de plágio, contar com a ajuda de profissionais de língua inglesa, se for o caso de publicações em inglês, e também de língua portuguesa, se for trabalhos publicados em português. Certo? Vale a pena. Contar com empresas especializadas para a formatação do XML, fazer monitoramento das citações e suas correções e elaborar planos de ações para que a revista seja amplamente divulgada, né? Que aí entra na questão da mídia social, da mídia profissional, LinkedIn, não sei o quê, da mídia científica, ResearchGate, tem que estar aí. Vou falar, ser sincero para vocês, nós estamos engatinhando nisso aqui. Estamos quebrando a cabeça para conseguir fazer um site fora da Exalc, porque o site da escola é extremamente engessado, extremamente pesado, que eu, quando olho para ele, não tenho vontade de navegar, certo? Então a gente está investindo nisso. Mídia social é complicado, porque você tem que ter o quê? Alguém sempre abastecendo a página, porque senão também fica obsoleta, o cara não vai acompanhar mais. ResearchGate, tudo isso você precisa de gente para tocar. E hoje as três estão totalmente imersas no nosso processo editorial, e a gente está buscando, então, a ajuda de empresas especializadas. Ou seja, o custo do trabalho também vai ter que ajudar a gente a pagar esse tipo de serviço. Tá ok? Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa se eu estendi um pouco o tempo. E espero ter contribuído aí com vocês. Né? E fico à disposição aí se houver alguma pergunta. Obrigado, professor. Calma. Não sai fugindo assim, não. Primeiro tem que entregar o certificado. Opa, agradecemos muito pela palestra, principalmente, e só um pouquinho, é porque, como o senhor está aqui embaixo, tem que subir um pouquinho aqui. Se quiser, vai ser um prazer. É simplesmente para presentear com uma lembrancinha da ABEC. Tá, muito obrigado pela palestra e pelos conselhos muito bons para revistas. Bom, continuando a nossa apresentação. Gostaria agora de chamar para fazer a apresentação a professora Solange Santos. Eu sei, sim. Ela é minha companheira de Ciência da Informação, né? Minha companheira de Ciência da Informação. Solange Santos possui doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, ECA, né? Mas tem que te apresentar, né? Minha colega de Ciência da Informação, pelo menos alguém com a mesma área minha. Tem interesse na área de Ciência da Informação, com ênfase na publicação científica, produção científica, atuando principalmente nas seguintes áreas: comunicação científica, acesso aberto, indicadores bibliométricos, periódicos científicos e rankings de universidades. Por favor, professora. Obrigada, Milton. Então, eu gostei muito da proposta do Paulo de fazer aqui a apresentação aqui embaixo. Eu acho fica mais com uma cara mais de conversar sobre normalização do que fazer lá em cima. Não sou tão alta como ele, mas acho que dá para fazer daqui, né? Onde é que está esse trem? Acho que todo mundo consegue me ver mesmo assim, né? Na verdade, a proposta dessa apresentação, a Beck me procurou a partir de uma aula que eu tinha dado na ECA sobre normalização. Eu fiquei um pouco insegura de trazer uma aula de normalização para um congresso, para um evento de editores científicos, mas eu optei então por falar da normalização de uma outra perspectiva, do ponto de vista de como o Cielo olha a normalização. Se pensarmos a normalização para além dessa questão de bibliotecário preocupado com ponto e vírgula na citação. Se olharmos a normalização de um aspecto mais amplo, a gente vai conseguir perceber que ela perpassa por várias etapas do processo editorial da revista. Então, para retomar um pouco, onde entra bem essa questão de normalização? Dentro da proposta de Cielo de trabalhar com a profissionalização da edição de revistas e publicação de acordo com o estado da arte. É uma das
Cielo vem defendendo esse mantra na internacionalização, profissionalização e sustentabilidade das revistas, e a questão da normalização está muito ligada a esse objetivo específico do Cielo. Esse é, na verdade, o meu principal slide. Se a gente entender isso, eu acho que já podemos, o recado, a mensagem já está dada, a gente já pode ir para casa. Então, quem não puder ficar até o final, o principal já está aqui, né? Se observada de uma perspectiva mais ampla, nós vamos poder perceber que a normalização perpassa por todos esses aspectos da gestão editorial, podendo inclusive, e isso é o mais importante, fornecer informação relevante sobre o cuidado, a transparência, boas práticas e qualidade na gestão dos procedimentos e processos editoriais. Se estamos adotando boas práticas, todas essas coisas que eu falei, é possível perceber a partir, elas se refletem em aspectos da normalização da publicação. Por exemplo, se pensarmos nessa perspectiva de normalização de maneira mais ampla, quanto à governança do periódico, quantos periódicos preocupam-se com ter um estatuto, um regimento? E para que serve isso? Esse tipo de documento vai deixar mais claro qual é a missão editorial, a missão e os objetivos, a política editorial da revista, que estejam aí claramente definidos nesse documento, o editor-chefe, os editores responsáveis pela revista, qual o período dessa gestão, de quanto em quanto tempo eles são reeleitos, qual é o processo, como é realizado esse processo de seleção, quanto tempo dura o seu mandato, quais são as responsabilidades desse editor, a estrutura do corpo editorial. Qual é o nome adotado? É conselho editorial? É corpo editorial? É comissão? Qual é o modus operandi da revista? E ter as instruções dos autores sempre atualizadas também vem ao encontro dessa questão de ter uma governança bem estabelecida para a revista. Eu digo isso e chamo a atenção desses aspectos porque não é incomum eu receber ligação de editores, de revista, novos editores de revista Cielo, que não sabe nem por onde começar. Porque você tem, às vezes, um editor que ficou 10 anos gerindo uma revista, dependendo de como esse processo está estruturado, documentado, chega um novo editor, ele não sabe nem por onde começar. Então, às vezes, eu recebo chamada de um editor querendo saber qual é o meu Creative Commons, qual é a minha licença da minha revista, que são informações básicas que muitas vezes não estão documentadas em nenhum lugar. Eu tenho a sensação que cada vez que muda o editor de uma determinada revista, parece que ele leva uma base de conhecimento com ele e a revista tem que voltar a começar algumas coisas do zero. Né? Então é importante ter esse tipo de documento, ter um estatuto com essas questões bem unidas. Na unidade que eu sou responsável, tudo tem que estar documentado. Quem trabalha comigo já sabe. Eu quero documentação de todos os procedimentos e processos. Você não pode ter procedimentos e processos centralizados em uma única pessoa. Até pode ser aquela pessoa que está responsável por executá-lo. Mas você não pode, na ausência daquela pessoa, ter uma fragilidade do teu processo editorial, onde ninguém mais sabe fazer o que aquela pessoa sabe fazer e não tem nenhum documento de apoio, de suporte para dar continuidade ao processo. Isso dá mais tranquilidade e garantia de continuidade seguindo as mesmas normas dentro do processo editorial. Aqui só para dar um exemplo, né, de um documento que descreve funções e nomes da comissão, quais são as funções do conselho de uma comissão editorial. Oh my gosh! Aqui tem deixa eu ver o pointer. Aqui tem a referência de onde eu peguei esse slide. Esse documento foi feito, a Necobelac teve um projeto de trabalhar com comunicação científica, foi feito em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Na época, a Bireme estava envolvida nesse processo, no sentido de ajudar os periódicos de acesso aberto a formalizarem seus procedimentos. Então, eles têm muita documentação que estava disponível lá. Tem em português, em espanhol. O mais importante aqui, no caso da composição e funcionamento dos conselhos editoriais, o mais importante é que essa composição, independente de qual nome ela receba, que isso esteja documentado, que esses processos estejam formalmente constituídos, né? Definidos e documentados. Então, aqui
com relação ao editor, quais são as suas responsabilidades e outras, manter a qualidade da revista, ou seja, tudo isso tem alguns espécie de fluxogramas e organogramas descrevendo qual é a função, se eu tenho um editor-chefe, qual é a função do conselho? Então isso precisa estar claramente definido, para que não haja inclusive conflito dentro da revista dos papéis de cada um. Esse é um exemplo de um estatuto. Vocês podem procurar na web mesmo, vão encontrar, se procurarem por regimentos e por estatutos, vão encontrar alguns exemplos de regimento e estatuto que revistas têm, que definem, por exemplo, tem as seções definindo o que faz o corpo editorial, quais as responsabilidades, como é a tramitação dos manuscritos, quais são as etapas. E pensando ainda nessa questão de ver a normalização de uma perspectiva mais ampla, podemos perceber que os aspectos formais das revistas, os critérios Cielo também refletem ou analisam os aspectos formais da revista. Porque, como eu disse, a questão da qualidade, do cuidado com que a gestão editorial é feita naquele periódico se reflete nos aspectos de normalização. Vocês podem dizer, tá, mas uma revista, só o fato dela estar muito bem normalizada, ela é de qualidade? Não, mas o contrário é verdadeiro. Se você, dificilmente você vai pegar uma revista de muita qualidade onde ela esteja falhando em aspectos básicos de normalização. Então, por exemplo, os critérios Cielo tem toda uma análise com relação à normalização do periódico. Então, vamos verificar quais normas o periódico utiliza, a filiação dos autores. Então, veja que aqui eu não estou falando só de norma, a norma da referência. É uma questão muito importante para o Cielo, essa questão da afiliação dos autores. E é um cabo de guerra um pouco com os editores, fazer com que a afiliação seja uma afiliação. Eu entendo que por práticas culturais dentro de uma determinada área, é importante ter um mini currículo do autor. Ok, mas esse é um mini currículo, esse não é a afiliação. A afiliação é a instituição, estado, cidade, país, onde aquele trabalho está sendo produzido. Se eu coloco um mini currículo, a chance maior de erro na identificação, mesmo com XML ou com uma outra estruturação de dados, é mais fácil introduzir erro. Quando eu tenho um mini currículo, uma autoria que diz que o trabalho foi... tem um mini currículo intenso. Então, você tem 3 instituições dentro daquele mini currículo. Para quem está identificando o trabalho, fazendo, por exemplo, a marcação ou XML, muitas vezes não fica claro onde aquele trabalho está sendo produzido. Eu já peguei, analisando, trabalhando com bibliometria e cienciometria, baixando dados, etc., peguei trabalho que era do Brasil atribuído à França, ou você fala, nossa, mas um pesquisador de Harvard publicou nessa revista aqui, que está no Cielo, e você vai investigar? Não. Era um rapaz que fez um estágio pós-doc, não sei, de uns 3 meses, 4 meses em Harvard, e aí sai como trabalho de Harvard, e não é um trabalho de Harvard. Então, não é desnecessária a recomendação de Cielo de que a afiliação seja o mais limpa possível. Se quer adicionar um mini currículo, ok, mas isso é uma nota de autor, isso não é afiliação. A afiliação precisa ter a instituição, seus componentes, sua hierarquia, cidade, estado e país. E é muito difícil até fazer... que os editores entendam que o país é muito importante, não é coisa de bibliotecário preocupado com ponto e vírgula. Eu digo isso não só como bibliotecária, mas como também quem trabalha com cienciometria e bibliometria. Não ter o país na atribuição dos dados, quando você vai trabalhar com massas de dados, é horrível, você perde um monte de informação que poderia estar sendo analisada, ou produção científica atribuída a um determinado país, ou uma determinada revista, ou uma determinada instituição, como a USP, por exemplo, e que está sendo perdida porque não tem ali a identificação correta da afiliação, ok? Depois a gente vai. Ao final, melhor. Procedimentos adotados pelo periódico para análise dos manuscritos. E o que isso tem a ver com a normalização? Tem sim, muito a ver com a normalização. A gente vai dar uma olhadinha depois como conferir essas datas. O título do artigo, resumo, palavra-chave, idioma, as principais datas de processamento do manuscrito, que está relacionado aqui ao processo de peer review.
E eu trago esse slide também para dizer que a gente fala muito aqui no Brasil, na ABNT, use a ABNT, mas Cielo é um programa que está presente em 15 países. A ABNT é uma norma nossa. Então eu tenho que lidar também com uma diversidade muito grande de normas, porque eu tenho revistas de todas as áreas do conhecimento e de 15 países. Então, Cielo está presente no Brasil, nesses outros países na América Latina, além de Portugal, Espanha e África do Sul. Então, você tem que lidar com os distintos idiomas, com as distintas culturas de cada campo científico, inclusive nesses países, e se adaptar a isso. E uma coisa que eu digo, eu tenho aqui, de novo, né? Norma adaptada, eu não sei porque ele não deixa, achei, aqui. Então aqui a gente tem a ABNT, mas eu tenho uma série de outras normas que são internacionais e tem as adaptações de normas. Eu lamento informar que se você adapta uma norma, então você não usa a norma. Então diga, eu uso a ABNT adaptada, eu uso APA adaptada. Normas e padrões internacionais, ou você adota, ou você não adota. Não existe isso de norma adaptada. Não existe isso de eu mais ou menos, eu falo inglês, mas não é muito inglês. Eu uso JATS, mas é meio JATS. Ou você é JATS e está usando alguma coisa que é compliance com JATS, ou você não é JATS. Ou você usa a APA, ou você não usa a APA. Se você usa a APA adaptada, ok, eu criei a minha norma para a minha revista. Então você conversa com a sua revista. Você não intercambia dados, você não interopera com os outros que usam a mesma norma, tá? É importante entender isso. Então, aqui, falando da brasileira, a gente tem a 6021, né, que já foi citada, que diz aí quais são os princípios para a apresentação da publicação. Então, fala da legenda bibliográfica, da designação numérica dos volumes, periodicidade, sumário, etc. E aqui a gente tem o artiguinho na Cielo, a publicação, um fascículo na Cielo, representando esses elementos que a 6021 normaliza. 6022, que é mais conhecida de vocês também, com relação que estabelece os princípios para apresentação do resumo, palavras-chave, títulos, subtítulos, um PDF e o artigo no Cielo. A 6023, para as referências, que é o que costuma ser um balaio de gato, né? Lidar com referências. Então, a gente tem aqui as referências na interface Cielo, os links, etc. E as referências do artigo, como ele vem na revista. Aqui é importante ter que o processo de normalização, todos esses aspectos que eu estou dizendo, eu não mencionei um, mas vou mencionar uma outra coisa que eu entendo também como se fosse uma parte de vendo a normalização de maneira mais ampla, é a adoção de um sistema que faça toda a gestão do processo editorial dos manuscritos, seja o OJS, o Scholar One ou qualquer um outro gestor, né, desse processo de gestão editorial. É importante adotar, inclusive porque você tem maior controle sobre o processo, controle sobre, inclusive, a entrada até de metadados aqui, ou você pode, muitas vezes, exportar, em alguns casos, em alguns sistemas, exportar metadados para outras bases e tudo mais. E também para aproveitar e falar, porque acho que alguém me fez uma consulta, e eu aproveito agora a minha fala para esclarecer, dizendo que precisava adotar uma obrigatoriedade de Cielo, que ele adotasse Scholar One, porque se ele não adotasse o Scholar One, ele ia sair do Cielo. Na verdade, não tem nada disso. Uma das exigências do critério Cielo, e amanhã vocês podem esclarecer isso melhor com o Abel, porque é parte da fala dele, é que deve-se adotar um sistema de gestão desse processo editorial. Mas deve-se adotar adotando mesmo. Não fazendo, como a Sueli mencionou, todo o processo de revisão fora, porque isso também se reflete aqui nos dados de normalização. A gente consegue ver datas entre submissão, aprovação, etc. Por isso que Cielo recomenda que se adote um sistema para gestão editorial, porque esses tempos do processo são muito importantes. Se você não adota um sistema, você perde controle desse workflow e perde controle, inclusive, perde inclusive manuscrito lá dentro,
dentro desse seu processo. Então, é importante adotar um sistema de gestão editorial. Todos os periódicos Cielo, obrigatoriamente, precisam adotar um sistema de gestão dos manuscritos. Seja ele o Scholar One, seja o OJS, se ela oferece o OJS, oferece o Scholar One, ou qualquer outro sistema de gestão dos manuscritos que te permita fazer o segmento de todo o trabalho, inclusive datas de produção e publicação. Então, entender o processo de produção da revista, né, nos textos, tem reflexo em outros aspectos. Por exemplo, os elementos que descrevem no documento e a qualidade da referência. Se a gente pensar a normalização de maneira mais ampla, a gente vai ver aqui uma série de elementos e de informação que estão associados ao documento. Então, eu tenho o número de DOI, o título, autor, a filiação, a seção, as seções existe norma, inclusive, para as seções da publicação, chamada para referência, referências bibliográficas, etc. Notas de rodapé, como eu uso ou não. Aproveito até para comentar que é muito comum em algumas áreas de ciências sociais e humanidades que as referências, que não exista uma seção referências, mas que se tenha, são referências citadas dentro de notas. Quando você adota um padrão internacional feito JATS, isso é um problema. Porque para JATS, que é um padrão internacional que a gente usa para interoperar com N outros sistemas, não existe referência dentro de nota. Ou é uma nota ou é uma referência. Se você quer citar a referência dentro da nota por alguma razão, mas aquilo é uma nota, você vai ter, em alguma medida, que criar uma seção referências. O que acontece se eu não faço isso? O que acontece é que você não está contribuindo para a sua área, com todas aquelas revistas que você cita, e muitas vezes nem para você mesmo, com as citações que você receberia dos artigos publicados na sua própria revista. Porque essa revista será publicada usando um XML, mas ela só terá notas e não haverá nenhuma citação que ela esteja contribuindo para a área, para o seu campo ou para a própria revista. Ok? Porque por esse padrão internacional da JATS, não existe citar dentro de nota. Ou ela é uma nota ou ela é uma citação. Se ela não tem um grupo de referências lá no final, e ela for citada no meio de uma nota, essa referência é perdida. Esse slide para falar um pouquinho, né, que ao adotar o XML, essa norma internacional, o Journal Article Tag Suite, que é o JATS, que é o que a gente fala, é a JATS. A JATS é esse padrão internacional que todo mundo usa para dizer que descreve, é uma norma internacional de como é que eu tenho que descrever esse documento científico. E se ela adotar o XML e adotar esse padrão internacional, me permite criar algumas ferramentas que verificam datas, que verifica a coerência do dado, a qualidade do dado que a gente está entrando na base. Então, me permite verificar automaticamente estrutura, coerência do artigo e assegurar que esse artigo cumpre com as especificações, tanto de JATS quanto de Cielo Publish Schema. Eu estava até comentando que a primeira vez que eu falei que Cielo trouxe essa questão de dizer vamos mudar o modelo de publicação para XML, eu tive uma primeira conversa com os editores em 2012, na Faculdade de Saúde Pública, explicando o que era o tão temido XML. E hoje eu tive a oportunidade, já nessa mesma conferência aqui hoje, ver muitas pessoas falando de XML. E não vi nenhum editor dando um pulo da cadeira quando se fala de XML. Naquela ocasião, em 2012, explicar para o editor o que era um XML, porque a gente estava mudando o processo de publicação, era muito complexo. Então, eu fiz esse slide super simples para tentar explicar o que era o XML. Aqui eu tenho um conteúdo e um texto qualquer. Isso não é um nome, isso não é nada, isso é apenas um texto. A partir do momento que eu tenho esse texto, se eu trabalho com XML, eu vou estruturar esse dado. Eu tenho um dado aqui estruturado. Isso significa que isso deixa de ser um texto e eu tenho aqui um dado estruturado, enriquecido semanticamente. Eu dou significado para essa informação, para isso aqui que era apenas um texto. A partir do momento que eu tenho esse XML e que eu posso interoperar com qualquer pessoa que esteja utilizando o mesmo padrão internacional e eu mando essa informação, quem vai receber essa informação decide o que vai fazer com ela, ele sabe o que essa informação é, que isso não é só um texto, sabe que isso aqui é um autor, que eu tenho o sobrenome e o nome, e quem decide o que vai fazer, como apresentar, é quem está recebendo. Então é um formato que eu
troco dados, eu preservo digitalmente e me permite interoperar com N sistemas. E aqui, o que vai definir a apresentação, não sou mais eu com um HTML, por exemplo, onde você mistura o texto e a apresentação. O que vai definir é a XSL de quem vai receber. Então, o que era apenas um conteúdo, um texto qualquer, ele passa a ser um autor. Eu posso dizer, olha, como citar? Cite assim. Olha, isso aqui é um autor. Porque esse dado, eu mando esse dado para quem quer que esteja utilizando o mesmo padrão, e esse dado enriquecido semanticamente está aqui com essa informação atribuída. E cada um decide o que vai fazer com ela. E me permite interoperar com outros sistemas. Então, quando a gente fala pensando de normalização de uma perspectiva mais ampla, a adoção do XML e a adoção do padrão JATS, que é uma norma internacional, também está nesse escopo de normalização, na medida em que me permite conversar com distintos sistemas. Estamos todos nós falando, seguindo o mesmo padrão e falando a mesma língua. E eu posso intercambiar dados com quem eu quiser, com Crossref ou com outros sistemas que eu tenha. Aqui só para mostrar, exemplificar um XML de uma referência, né? O número da referência, o nome e sobrenome do autor, como isso é identificado, né, dentro de um arquivo XML. Ou seja, toda essa informação, essa é uma referência, olha o tamanho que fica. E isso tem a ver com a normalização das referências. Ou a normalização a gente já sabe que traz bastante vantagens, mas a falta dela também traz impactos. E por isso que eu digo que a falta de normalização pode se refletir nos aspectos quando a gente está analisando a parte formal de um periódico. O que é mais comum, quando a gente está falando aqui no caso de referência, é a ausência de informação ou informação errada nas referências. Por exemplo, essa citação, ela não tem o ano e não tem o título. Quando eu estou utilizando uma norma internacional, estou utilizando o JATS, eu tenho ferramentas, validadores que podem verificar e me dar alertas ou erros fatais com relação à ausência ou presença, ausência de informação. Quando o Cielo adota, para quem usa as ferramentas de marcação que o Cielo disponibilizou, ou que não use, mas tem os validadores de Cielo, a gente consegue verificar algumas informações. Então, é muito comum, vocês não têm ideia da quantidade de revistas que nós recebemos na unidade até acabei de comentei com um deles agora no intervalo, 50 falso positivo. Não é 50 falsos positivos, é 50 positivos. 50 falsos positivos é a informação que o relatório manda, dizendo, aqui está dizendo que está faltando ano. Aí o prestador me manda o pacote dizendo, tem 50 falsos positivos. Eu falei, não são 50 falsos positivos, são 50 positivos. Está faltando ano. Ok, que o prestador de serviço, quando está trabalhando com a revista, ele já está no final dessa cadeia. Essa identificação de ano faltante, etc., é parte lá do processo editorial, de verificar se a informação, se a referência está completa, está normalizada ou não. Mas a informação está faltando ali. Então, não é um falso positivo nesse sentido de que deveria estar ali o ano ou a informação que está sendo solicitada. E, por exemplo, algumas delas são obrigatórias para JATS. Ou, por exemplo, aqui a gente viu que não tem o ano e não tem o título, né, nessa citação, e no título do artigo, tá? O título do artigo e o ano não está presente na citação. Isso dificulta muito fazer matching de citações. Até fizeram uma consulta comigo sobre, quando você entra no artigo Cielo, no seu artigo no Cielo, você pode olhar a quantidade de citações que você recebeu dentro do Cielo. E dentro do Cielo não é só no Cielo Brasil, é em toda a rede. Qualquer outro periódico que tenha citado a sua revista, aparece ali para a citação do seu artigo. Aparece a quantidade de citações que você recebe. Mas se essa citação tiver sido mal feita, muitas vezes os sistemas, ainda que consigam, em muitos casos, resolver alguns problemas, não conseguem fazer matching das citações. E aí você tem 10 citações na base, mas lá aparece apenas 7 citações, porque não foi possível fazer matching. Esse é um caso onde isso poderia acontecer. Eu não tenho o ano e nem tenho o título do artigo, então eu posso, muitas vezes aqui, apesar das ferramentas da capacidade que eu tenho, não conseguir fazer matching para essa citação. Ou citação errada, como nesse caso. Essas citações, as duas são verdadeiras. Então, era um artigo de 2016 que estava citando uma publicação de 2020.
Mas o mais curioso não é a publicação, pode ter digitado errado, etc. Não, foi a explicação da pessoa para colocar 2020. Porque se vocês verificarem, é um projeto em andamento, que está em construção, que vai terminar em 2020. Aí a pessoa fala, então, eu estou citando no futuro. Eu falei, bom, não faz sentido. O projeto vai terminar em 2020, mas a sua citação de um artigo em 2016 não pode ser para 2020. Você tem que corrigir essa informação, tá? Então, e uma questão importante quando a gente fala desse erro na citação, erro no título, no autor, nas palavras-chave, etc., é que nós estamos interoperando com N outros sistemas. Muitas vezes, mesmo sem interoperar oficialmente com o sistema, o fato de você ter um protocolo de intercâmbio de dados, ou você ter uma API, as pessoas por aí, sistemas, no caso de Cielo, sistemas que a gente nem sabe, podem estar utilizando aquelas APIs, que são aplicações para coletar dados e integrar com seus sistemas, eles podem estar utilizando e integrando, e esse erro, esse problema da falta de normalização está se propagando. E nos casos que Cielo interopera oficialmente, como Medline, PubMed Central, Web of Science e em outras bases, um erro de normalização, muitas vezes a gente precisa corrigir porque ele se propaga no sistema, se propaga no Google Scholar, se propaga nas outras coisas. Então, essa questão de correção e de errata, que muitas vezes que o editor também fica muito, muito bravo quando entra em contato conosco, a gente fala, então, vai precisar publicar um errado. Mas só por isso? Mas só por isso. Precisa, em respeito ao seu leitor e aos pesquisadores que leram aquele artigo, que devem saber da correção que você fez. E 2, porque você precisa trocar os dados ou atualizar os dados nos outros sistemas. A base Medline, por exemplo, não faz nenhum tipo de correção em autor, título, se você não publicar uma errata. Precisa publicar uma errata. É uma forma de você fazer o vínculo entre a publicação, alguém já leu aquele material, ou alguém que está agora baixando um determinado PDF, precisa saber que tem uma errata publicada. Então, se ela põe a errata embaixo do artigo eletrônico dizendo que está sendo corrigido, tem que modificar o PDF para atribuir essa informação também que aquele material está corrigido e fazer o link entre o artigo e a errata. A propagação dos erros de normalização também dificultam essa questão de interoperabilidade com bases de dados. Então, além de publicar, se ela tem um trabalho, um esforço muito grande para a manutenção dos dados nas bases de dados com as quais ele interopera. E essa questão dos erros, eles dificultam citação e influenciam, sim, indicadores bibliométricos. Quem trabalha com bibliometria, como eu, que tem que baixar grande quantidade de dados, se algum dia vocês tiverem que normalizar nome de instituição, não precisa nem ser todas, só universidades. Se vocês tiverem que normalizar o nome da Unesp, vocês vão ficar de cabelo em pé, porque você tem tantas e tantas formas distintas como ela pode aparecer numa determinada base de dados. Então, a normalização não é um aspecto menor, ela tem muita importância e se propaga nos outros sistemas. Tanto é que, por conta da falta de normalização nas referências, o PubMed Central criou um guia próprio que orienta ou dá alguma informação sobre como as referências devem ser construídas para determinados tipos de documento. Então, como é que eu cito um blog, como é que eu faço uma citação ao e-mail. Isso porque é importante também ter em conta que as normas, muitas vezes, elas são reativas. Elas demoram para ser atualizadas e primeiro alguma inovação acontece no ambiente da publicação científica e depois, alguns anos, a norma, por enquanto, observa e depois, alguns anos, ela normaliza e diz, olha, isso tem que ser feito assim. É o que tem acontecido com as normas. E pensando um pouco nessa coisa do XML, o que isso tem a ver com a normalização? O que eu estava dizendo que te permite assegurar a coerência do artigo e verificar se cumpre ou não as especificações. Eu estava dizendo que nessa ferramenta que Cielo oferece, ou seja, os validadores que Cielo oferece, não sei se alguns editores já tiveram a curiosidade de olhar os relatórios de validação dos XMLs, porque ele tem informação importante aqui que pode ser utilizada pelo editor. Nessas abas aqui,
A gente tem validações, a Cielo faz validação, a ferramenta faz validação do artigo, dele em si mesmo, e também do mesmo artigo contra todo o que a gente chama pacote, contra todo o grupo de artigos daquele número. Então, por exemplo, se eu tiver um DOI aqui, num desses artigos, que se repita num outro artigo do mesmo pacote, ele me dá um alerta. Se eu tiver uma informação, um título abreviado num dos artigos, ou seja, do ponto de vista de coerência do XML, o artigo olhando isoladamente, ele está ok. Ele tem um DOI, ele te tem um título abreviado, etc. Mas a hora que eu comparo esse artigo com todos os outros artigos do mesmo número, há discrepância. Eu posso ter um DOI repetido, eu posso ter um título abreviado diferente. E eu não posso ter, dentro do mesmo número da revista, 2 ISSNs. Tem alguma coisa errada. E ele vai me dar esses alertas de consistência, seja do artigo individualmente ou do que eu chamo do pacote inteiro, ou seja, do número inteiro, com relação à consistência deles. Aqui nessas abas, validações individuais, referências, quem utiliza os programas, os prestadores de serviço, as empresas que fazem XML estão familiarizadas com isso. E não sei se alguns editores têm dentro da equipe editorial alguém que está trabalhando e produzindo XML. É legal dar uma olhada nesse material aqui que tem disponível nos relatórios. Um deles, por exemplo, é um relatório de validação. Aqui eu estou vendo uma validação individual. Aqui está me dizendo que essa filiação está incompleta. Ele dá essa mensagem de erro, dá aqui um erro, diz aqui que é país, e me dá uma mensagem de erro aqui, que falta o país na filiação. Se eu olhar aqui, ainda analisando esses relatórios de forma individual, quando eu estou olhando aqui o relatório, ele me diz, não foram citadas no corpo do texto, pensando novamente em normalização. Mas, no nosso caso, a gente está fazendo isso no momento posterior do que Cielo indica que o XML seja produzido, está sendo feito ao final. Então, esse erro já está lá, né? Muitas vezes você já está com o PDF todo diagramado. Mas ele te dá uma consistência que ele está dizendo, olha, na verdade, você tem na sua lista de bibliografia, na sua lista de referência, B é de bibliografia, nas referências eu tenho a 3, a 6, a 9, estão na lista de referência, mas eles não estão citados no texto. Então isso te dá essas são as validações que eu digo, dá para fazer automaticamente a partir do momento que você tem o dado estruturado. E essa é uma informação relevante, porque em tese tudo que está citado, o que está nas referências precisa estar citado, o que está citado precisa estar nas referências. E isso muitas vezes acontece. Coisa citada no corpo do texto que não está nas referências, ou está nas referências e não está citado no corpo do texto. A lista de referência dos artigos sem ano de publicação, que é o mesmo caso que a gente já viu, ele também pode dar uma informação com relação ao tipo de citação que é mais comum na tua revista. Há revistas, a gente já sabe, ou áreas do conhecimento, ou campos, que citam mais livros, que citam mais revistas, que citam outros tipos de publicação. Aqui a gente consegue ver, nessa validação aqui, nesse caso do pacote, do artigo, a gente sabe aqui que foram citados 4 livros, 10 revistas e outro tipo de citação. Pode ser um site, pode ser outra coisa. Então isso dá, ele não só diz quantos, mas também diz quais foram as revistas que fizeram, as revistas que foram citadas nesse material. Então aqui, Applied, Thermal, Something, ou alguma coisa assim. Te dá uma lista de quem está te citando. Pode ser informação útil para o editor. Outra coisa que o trabalho com XML e a normalização dos dados me permite, também aqui vai ficar refletido se há ou não o uso de um sistema de gestão editorial, essa questão que te permite, num relatório como esse, analisar os tempos de processamento do manuscrito. Né? Então aqui a gente tem, eu não enxergo daqui porque eu estou sem o meu óculos, mas a gente tem o tempo entre envio, submissão do manuscrito, o tempo entre aceitação e o tempo total do manuscrito, que está aqui, que ele passou em processo. Então o editor consegue analisar, aqui acho que são 467 dias, né, 324, você consegue ter uma ideia de quanto tempo está sendo processado, está levando os artigos de processamento dentro da sua revista. Desculpa. Essa questão da normalização, isso tudo ocorre num ambiente que eu sei que vocês já perceberam, que é o ambiente da comunicação científica, que é muito dinâmico. Esse é
um desenho que eu trago aqui desse projeto, que vocês podem procurar, que são 101 ferramentas de inovação utilizadas no ambiente de comunicação científica. Algumas delas já foram citadas aqui hoje. Então, você tem hoje ferramentas para escrever, ferramentas para publicar, ferramentas para disseminar, ferramentas para avaliar, ferramentas para descobrir. São muitas ferramentas associadas ao processo de comunicação científica, ao processo de publicação. Então, a normalização te permite interoperar com esses outros sistemas. Eu sei que é muita informação para gerenciar. E a gente precisa agilizar esse processo de publicação. Então, quando eu disse lá que as normas reagem a posteriori, tem um pouco a ver com isso, com esse ambiente muito inovador. Então, por exemplo, quantas das nossas normas já estão trabalhando... primeiro sai o Ahead of Print, uma maneira de publicar, onde você publica, é uma modalidade de publicação, onde você publica artigo por artigo. Depois depois dessa modalidade de publicação, a gente tem a publicação contínua, que é muito parecida, mas o Ahead of Print te permite manter a publicação impressa. A publicação contínua, isso não é... Nesse tipo de publicação, ela é essencialmente eletrônica, não te permite ter continuidade da paginação do impresso, porque aqui você tem um novo elemento que sai, na verdade, o que substitui a paginação nesse novo ambiente é o e-location ID, que é um número único que você dá para o artigo dentro daquele volume, muitas vezes, ou daquele volume número, que substitui na hora da citação a paginação que você utilizava. E quantas das nossas normas já estão apresentando como é que eu trabalho com o e-location ID? A mesma coisa aconteceu com o DOI. Cielo começou a atribuir DOI às revistas em 2005, por exemplo. Poucas revistas no Brasil, ou mesmo dentro da plataforma Cielo, utilizavam o DOI. Cielo começa a atribuir, e muito tempo depois é que, por exemplo, a plataforma Lattes te permite inserir o DOI. Primeiro as coisas acontecem no ambiente da comunicação científica, dão um pouco de estabilizada, uma consolidada, e aí as normas falam, vamos ver se isso é sério, e aí normaliza como precisa ser feito. Como no caso do ORCID ou de outras inovações da publicação científica, do ambiente de publicação científica. Então, só para lembrar, que no primeiro slide eu já disse o que era de fato importante, a normalização fornece informação relevante sobre o cuidado, a transparência das boas práticas e qualidade na gestão editorial, dos procedimentos e processos na gestão editorial. A normalização se reflete nos metadados e se propaga. O mais importante é isso. Por isso a necessidade da errata, da retratação e de corrigir a informação. Ela se reflete nos metadados e ela se propaga quando há interoperação entre as bases de dados. Então, muitas vezes, você trocou esses dados e você não tem mais quase controle. Então, precisa normalizar esses dados. A normalização possibilita a maior automatização e controle de qualidade dos processos. Então, ao olhar aqueles relatórios, eu consigo ter uma ideia de como é o fluxo editorial daquela revista. A adoção de padrões internacionais me permite interoperar de maneira mais clara com outras fontes, porque todos estão falando a mesma língua. De modo geral, as normas documentam a posteriori, porque é um ambiente muito dinâmico e muitas inovações vão surgindo que só depois de um tempo aparecem nas normas. Então, muitas vezes a gente tem que dar um certo trabalho para os bibliotecários darem uma pesquisada e verificar, bom, ainda não tem uma norma para isso, mas nós vamos adotar uma determinada política e depois isso se consolida. E a falta de normalização pode interferir nos estudos e geração de indicadores sobre ciência, sobre um determinado campo ou uma determinada revista. Então, por exemplo, se você tem sua revista e a normalização, claro que normalizar as referências da tua revista na tua própria revista garante que pelo menos as tuas citações estejam corretas. É claro que dependendo da norma que outros que te citam estejam utilizando, você não tem controle sobre isso, mas pelo menos as tuas, ou normalizar as tuas referências, ou garantir que os anos estejam sendo citados corretamente, ou fazer essa revisão das referências citadas nos artigos é muito importante. E quando eu percebo que muitos relatórios chegam de uma determinada revista com muitos falsos positivos para ano, por exemplo, às vezes eu
converso com o editor, eu ligo e falo, olha, precisa dar uma observada porque está passando muita coisa sem a informação adequada nas referências. E aí, mais adiante, isso tem reflexo, e por isso que eu digo que se propaga, um autor pode entrar em contato com o Cielo que há uma citação para o seu artigo numa outra revista que não está sendo contabilizada, dependendo de como essa citação foi feita na revista, realmente não dá match. Basicamente, essa era a mensagem da apresentação. E eu estou disponível para qualquer dúvida. Deixa eu tirar esse óculos. Eu sou nova de óculos, eu não consigo andar com óculos. Obrigada, eu não consigo andar. Obrigado, Solange. Bom, em nome da ABEC, deixa eu te dar... Boa tarde a todos. Nós vamos dar reinício ao curso da ABEC e gostaríamos de apresentar a professora Lilian Caló. Antes, tem um recado da professora que me falou agora. Ela está ali chegando. Professora, quiser dar o recado depois no final da aula, seria bom, porque aí está todo mundo aí. Começa. Na verdade, eu queria fazer um apelo. Se alguém pegou um carregador de celular que estava aqui nessa última tomada, eu deixei só enquanto eu fui pegar a senha de Wi-Fi e acho que alguém pegou por engano. Se, por favor, pudesse devolver lá na secretaria, eu agradeceria, porque todos sabemos que é essencial, inclusive porque a gente está longe trabalhando também. Obrigada. Obrigada. Bem, então eu queria apresentar para vocês a professora Lilian Caló. Obrigado, Lília, pela presença, mais uma vez. Ela é graduada em Química pela USP, tem doutorado em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP e pós-doutorado na Alemanha. E foi docente no Instituto de Química da USP, atuou na iniciativa privada, atualmente é coordenadora de Comunicação Científica em Saúde da Bireme OPAS OMS. Lilian, o curso é seu. Eu vou fechar a porta. Isso. Senhoras e senhores, boa noite, boa tarde, quase boa noite. Muito obrigada, ABEC, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a disseminação da ciência por meio de redes sociais. E, na verdade, quando eu recebi o convite, eu não tinha entendido muito bem, porque o termo disseminação, muitas vezes uma revista às vezes coloca, a nossa função é disseminar a ciência na área de X. Para mim, disseminação científica tem uma conotação de disseminar para um público leigo e não para um público de pesquisadores ou especialistas. Mas então aqui nós vamos abordar as duas coisas que de uma certa forma estão interligadas. Então vamos ver um pouquinho. Muito bem. Opa. Era para o lado e eu... Ok, foi. Bom, redes sociais. Então, as redes sociais é uma estrutura composta por autores, indivíduos, organizações e ligações entre esses atores. Então, a perspectiva da rede social, na verdade, ela fornece uma forma simples de analisar estruturas complexas e as suas relações. Então, como que isso... vai afetar a comunicação científica. Muito bem. Os pesquisadores, como sabemos, estão expostos a quantidades cada vez crescentes de informação que chega através das revistas, através dos blogs, através principalmente da ciência publicada online. As redes sociais, então, elas podem ser usadas como uma forma para selecionar essa informação que nos chega. De que forma? Nós vamos ver. As redes sociais estão sendo usadas, por exemplo, para recomendar literatura científica. Então, na hora que um colega nosso tuita um artigo que ele leu e que se trata de um artigo potencialmente interessante para a nossa área de trabalho,
essa recomendação tem um certo peso. Então, esses conteúdos científicos que são enviados através de recomendações, eles podem ter um peso muito maior e podem ter uma conotação como que eu escolho os artigos que eu vou ler. Então, além disso, as redes sociais servem também como uma plataforma comum de interação entre leitores, pareceristas, editores, estudantes e toda a comunidade científica, então, se tornando uma plataforma comum de interação. Muito bem, existe um estudo que procurou investigar como que os pesquisadores buscam conteúdo. E esse resultado é muito interessante. Então, esse estudo mostrou que as bases de busca bibliográfica, as bases de dados bibliográficas são a primeira fonte, a fonte preferencial de pesquisa pela qual os pesquisadores vão buscar conteúdos na sua área. Os motores de busca acadêmico, como o Google Scholar, por exemplo, é o segundo método preferencial. A seguir vem o site do publisher, os agregadores, motores de busca em geral, site do periódico, serviços de biblioteca, alertas de periódicos e apenas em 9º lugar, por enquanto, as redes sociais gerais e acadêmicas. E, por último, os sites das sociedades científicas. Muito bem, então, já que as redes sociais não estão ocupando os lugares mais escolhidos pelos pesquisadores para buscar conteúdos, por que a gente tem que se preocupar com elas? Porque isso está mudando de uma forma muito rápida. Muito bem, as grandes revistas científicas mantêm páginas muito atualizadas periodicamente nas redes sociais. Então, por exemplo, a página da Nature no Facebook, a página de uma revista de genética, acho que é Genetics and Molecular Biology, a Revista Brasileira de Pediatria e o Cielo, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e páginas de ciência em geral que trazem conteúdos extremamente interessantes, que cada um deve ter as suas páginas prediletas no Facebook e acaba seguindo esse tipo de rede e os conteúdos chegam de forma lúdica. Então, na hora que você está lendo o seu Facebook, você chega em conteúdos relevantes sem se dar conta de que você está acompanhando os resultados relevantes de pesquisa. Você está compartilhando e você está gerando essas recomendações. E esses conteúdos são disseminados não apenas para a comunidade científica, mas para o público leigo em geral. Então, acabou mais ou menos aquela separação entre o que eu compartilho com os meus colegas acadêmicos, o que eu compartilho com o público-alvo. Me lembro que, na BIREME, quando foi criada a primeira biblioteca virtual em saúde, os conteúdos são recomendados por um comitê. E esse comitê é feito sempre por instituições. Então, me lembro que uma vez um pesquisador disse, mas a literatura científica tem que estar, porque na época você conseguia fechar determinados conteúdos, como documentos das reuniões, etc. e tal. Isso deve ser fechado apenas aos pesquisadores. Ele quase apanhou, não preciso dizer, porque evidentemente que os conteúdos, na hora que a gente digita uma busca sobre vai ao médico e se depara com um determinado diagnóstico. Na hora que a gente joga esse resultado no Google, a gente se depara com sites de curiosos, informação relevante do Ministério da Saúde, por exemplo, e artigos de literatura científica. Então, não existe mais aquela separação que a gente tinha antigamente, artigos para o público científico, artigos para pesquisadores, para médicos e artigos de divulgação científica escritos especialmente para o público leigo. Então, como um dos princípios básicos do acesso aberto está prestar contas à sociedade do dinheiro empregado em pesquisa. O público tem direito, se quiser,
talvez não tenha capacidade de entender um artigo científico por completo, mas ele tem direito de ler o resultado